Fala galera do YouTube, maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito, né? Noite de domingo, 8h30 da noite, né? Velino, né, cara? Eu sempre me pergunto quem é o filho de uma mãe que inventou esse horário e achou que realmente dá para fazer jogos de futebol do Campeonato Brasileiro profissional da primeira divisão às 8h30 da noite de um domingo, né? De fato. Rafael, mas hoje o sol voltou, o calor voltou, né? De fato, quem é aqui da cidade de São Paulo, aqui da grande São Paulo, sabe que o calor voltou com tudo, né? Tava muito quente hoje, teve uma ameaça de chuva aí ao longo do dia, mas não se concretizou, pelo menos aqui na Zona Norte, onde estão localizados os estúdios, do Avante, meu tricolor, mas mesmo assim não justifica, né? Para um clássico ainda, né? Por um jogo que é clássico, por um São Paulo e Santos, cara, é complicado, é difícil, eu realmente não consigo entender. Mas vamos direto ao ponto aqui nesse pré-jogo, que é comentar a escalação do São Paulo para o duelo, daqui a pouco, como eu já dei no briefing, né, com o duelo contra o Santos Futebol Clube, lá na Vila Belmiro, né? Jogo esse que vale muito para o São Paulo, porque uma vitória pode colocar o São Paulo pela primeira vez na competição, na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, que é o grande objetivo. Agora, por outro lado, é evidente, né? É evidente também que a gente vai ter aí na próxima quinta-feira um duelo importantíssimo contra a LDU, né, no Morumbi, o São Paulo precisando reverter uma vantagem de 2-0 do adversário equatoriano e, por conta disso, a profecia se fez como previsto. O São Paulo escalado que nem dá nem para chamar de mistão, né? A gente costuma usar esse termo misto para quando não há titulares, ou pelo menos um grande número de titulares em campo. Acontece que o São Paulo efetivamente tem dois nomes ali que você pode considerar de primeira prateleira do tricolor, que é o Rodriguinho e que é o Ferreirinha. Mas fora isso, um São Paulo bem modificado, né? Uma escalação inédita, né? Inédita. Alguns nomes aqui pela primeira vez aparecendo com o Crespo, jogando com o Crespo. Estou me referindo ao Negruti da base, que volta a ter uma oportunidade, até que enfim, nos profissionais, depois daquele jogo contra o Botafogo, né, de Ribeirão Preto, na estreia do Campeonato Paulista lá. Na verdade foi o terceiro jogo da temporada, né, mas foi o primeiro jogo oficial do São Paulo, que os titulares estavam lá nos Estados Unidos, né, na pré-temporada, e aí o Negruti acaba jogando aquele empate em 0-0, né, onde muitos dos garotos aí da base tiveram sua primeira oportunidade, né. Você pode considerar também aí de primeira prateleira o Mailton, né, mas vamos lá, vamos com calma, vamos destrinchar essa escalação do São Paulo para esse clássico de logo mais, falar um pouquinho do que a gente espera do jogo e principalmente é, um prognóstico que é o título desse vídeo. Você tá com medo do Santos? Você tem medo do Santos? Esse Santos ameaçado de rebaixamento na crise sem o Neymar, né? Menino Ney, de novo contundido, de novo fora. Aliás, a torcida do Santos parece que está num processo de divórcio com o menino Ney, que é irreversível, né? Então, você gostou? Você acha que dá para ganhar? Eu acho que dá para ganhar. Vamos falar sobre isso. Primeiro, rapidinho, curto e grosso aqui, né? Eu estou me estendendo muito nesses textos, vou tentar ser mais breve, abreviar mais. Se inscreve no canal, cara. Ajuda a gente aí, deixa o seu like, tá? E se você já é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, é muito importante. Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Por conta disso, também compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, nos grupos de WhatsApp, de Telegram e aí na internet afora, aí, poste lá no seu grupo de Facebook, nem se for para falar mal, mas o importante é você difundir a palavra, você propagar o Avante Meu Tricolor para que ele seja mais conhecido de fato. Aí, e deixando o like, você sabe, o YouTube entende que você considerou o conteúdo relevante, com isso acaba vendendo, né, esse material para mais pessoas e tornando as buscas dos nossos vídeos mais fáceis de serem encontradas. Se você quiser e se você puder,
pense com carinho na possibilidade de ajudar o jornalismo independente do Avante, meu tricolor. QR Code está na tela para você fazer o seu Pix através do aplicativo do seu banco, ou você pode fazer uma doação recorrente, né? Uma espécie de assinatura, virando membro do canal aqui, só R$ 7,99 por mês, só clicar no botão aí embaixo, e aí como recompensa você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, né, para que você fique ainda mais informado acerca das coisas do São Paulo. Tá eu, tá o Márcio, toda a equipe Avante meu tricolor lá. Tem uma galera legal lá para debater sobre São Paulo. A gente sabe que é uma recompensa meio chinfrim, mas é o que podemos oferecer no momento. Lembrando que a promoção dos 50 mil inscritos continua, né? Atingindo os 50 mil inscritos, vamos sortear entre os membros do canal uma camisa do São Paulo Futebol Clube. A que você escolher, a gente vai comprar e mandar entregar aí na sua residência. Pense com carinho nessa possibilidade. Vamos lá, a escalação é essa que está na tela, né? Hoje o trabalho de edição aqui funcionando, né? Então, vou subir aqui, tá aí o time do São Paulo, para você ver que vai enfrentar o Santos daqui a pouco, bem modificado e com uma improvisação, né? Porque a gente vai ter o Yong no gol, vamos começar pelo começo, né? O Yong no gol, o jogador volta a ganhar uma chance depois daquela atuação no empate em 2-2 com o Sport Recife, lá em Recife, né? Lá em Pernambuco. Onde ele falha no primeiro gol do Sport, né? Uma saída errada de bola, ele dá no pé do cara, enfim. A gente fez uma análise falando que talvez tenha sentido um pouco de nervoso ali no lance, mas o fato é que, com todo mundo concentrado pro jogo contra a LDU, o Crespo decide, inclusive, trocar o goleiro, né? Poupar o Rafael, que tá no banco, como você pode ver aí, o banco do São Paulo tá aí embaixo, né? Não sei se vai dar para vocês verem com clareza aí no vídeo, mas tá aí, a tropa de choque tá aí, sem o Oscar e sem o Lucas, claro. Vocês sabem, apesar de alguns colegas terem falado que talvez existisse essa possibilidade do Lucas jogar, o Lucas sequer fez um treino completo. Lucas não, perdão, o Oscar sequer fez um treino completo no sábado lá no CT da Barra Funda, né? Então, nem foi pro jogo. Então a gente vai ter aí o Yong no gol, a zaga, Tolói pela direita, né? E o Sabino pela esquerda. Já era sabido que os dois iriam jogar, né? São os dois zagueiros reservas imediatos do São Paulo, e numa situação em que você vai poupar jogadores, era muito claro e evidente que os dois jogariam hoje. Faltava a gente decidir quem ia completar esse trio. Então existia uma possibilidade aí de jogar o Arboleda que está no banco aí, né? Ou até mesmo o Ferrares, com o Rafael Tolói centralizado. Não. O Crespo vai lá, surpreende a gente, coloca o Negruti ali para fechar essa trinca. O Negruti muito provavelmente vai ser o homem centralizado ali desse trio, né? Até para ter mais essa função de saída de jogo, pelo menos a gente espera isso, né? A dupla de volantes aí, né? A gente vai ter o Luan, pela primeira vez, depois de muito tempo, ganhando uma oportunidade como titular do São Paulo, né? Também, de novo, aquele mesmo cenário, num contexto em que você está poupando todo mundo, e a gente tem aí Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia no banco, era natural, sobrou o Luan, é o que tem, vamos pro jogo, né? Tinha o Luan, o Negruti vai jogar muito provavelmente de zagueiro, o Luan aí fazendo às vezes de primeiro volante, tô bem curioso para ver o Luan jogando, né? E o Alisson do lado dele, jogador que já foi considerado peça imprescindível algum tempinho atrás, mas que caiu, né, na escala de preferência tanto do treinador quanto da própria torcida, e hoje está aí. Tem essas oportunidades quando joga um time misto ou um time reservão como é o de hoje, né? Nas alas a gente vai ter aí, né, o Alisson não, o Mailton, né, que entrou lá no segundo tempo, né, do duelo contra ele deu lá no Equador, na altitude, né, a princípio o Cedric está com problemas aí, né, de estomacais, enfim, não está muito legal, não treinou desde que o time retornou do Equador, tá fora, então já era sabido que o Mailton ia jogar, porque inclusive foi ele o jogador escolhido pela assessoria de imprensa do São Paulo para dar entrevista, né, para falar, para gravar um videozinho ali com declarações antes da partida, né? Na esquerda, o Wendel também já era sabido que ia ser ele. Na nossa prévia de escalação, a gente já tinha colocado o Wendel. Trio de ataque ali, né? Na armação, o Rodriguinho, como eu disse, né? É um jogador que você pode considerar titular, então por isso que eu uso a expressão misto, né? Porque o Rodriguinho, ele tem um papel de titular, sem o Lucas, né? E com as vendas que aconteceram, principalmente a do Matheus Alves, o Rodriguinho ganhou importância, ganhou
protagonismo dentro do time e, via de regra, aparece aí nos 11 iniciais hoje. Muito provavelmente, como o Crespo deve repetir a formação usada lá no Equador, né, com o Marcos Antônio fazendo esse papel de armação, né, e jogando Pablo Maia com Bobadilha na volância. Então, Rodriguinho vai ser aqui, foi escolhido aqui para ser aí o nosso maestro, né, vamos dizer assim, né. E no ataque, a gente vai ter aí o Ferreirinha, né, outro nome que tem peso de titularidade, mas nos últimos tempos aí, com contusões e afins, acabou sendo escanteado um pouco. E o Dineno, né, que no jogo quebrou o jejum de gols, né, lá na última rodada contra o Botafogo e hoje volta aí nos 11 iniciais, né? Deixa eu só melhorar a luz aqui. Peraí, pronto. Né? Fica apagando, né? Ai, meu Deus. Padrão Avante, meu tricolor de qualidade, vocês já sabem, né? Eu realmente não entendi por que não utilizaram o Dineno lá no Equador, por que não deu uma chance para ele nos 11 iniciais, por que insistir com o Rigoni, né? Que estava lento, né? O ataque de São Paulo foi lento no primeiro tempo, pelo menos, né? Enquanto jogou Rigoni e Luciano juntos, os dois meio perdidos, meio batendo cabeça ali nas funções que teriam que fazer, mas o fato que o Crespo sequer colocou o Dineno em campo. Então, das opções que temos, sendo que o Tapia cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, era natural que esse ataque também fosse o que seria escalado no jogo de hoje. Muito provavelmente, Rigoni e Luciano voltam a ser a dupla de ataque titular lá na quinta-feira. Mas para quinta-feira tem chão ainda, a gente vai falar bastante desse jogo. Vamos falar de hoje. É o São Paulo que chega para o duelo sem vencer há 5 jogos fora de casa, né? Desses 5 jogos ele não marcou gols em 4 e ele precisa quebrar o jejum, né, cara? Ele precisa pontuar fora de casa, né? Vencer fora de casa. E vencer um clássico na Vila Belmiro com um time reserva daria um upgrade espiritual, vamos dizer assim, para o time, que faria toda a diferença, né, para o restante da competição, né? Aumentaria a confiança, daria mais força a esse time, né? Que tem uma parada dificílima na quinta-feira e precisa de toda a ajuda psicológica possível. Vencer o jogo de hoje traria esse efeito psicológico importante para o São Paulo, né? Além de motivar todos os jogadores do elenco, mesmo aqueles que não vinham tendo grandes oportunidades, como é o caso do Luan, como é o caso do Negruti, como é o caso do Young, né? Como é o caso do Dineno, né? Então, o São Paulo tem que vencer. E a pergunta fica: você tem medo do Santos? Você acha que o Santos vai ser um adversário indigesto para o São Paulo? A gente sabe, tá? Antes de tudo, você santista que caiu de paraquedas aqui, a gente sabe, clássico não tem favorito, clássico tudo pode acontecer, né? A fase do Santos é tenebrosa, mas o São Paulo está jogando com o time reserva. Jogo na Vila Belmiro, o São Paulo não anda se dando muito bem contra o Santos na Vila Belmiro. Perdeu, por exemplo, no Paulista do ano passado, perdeu no Paulista desse ano, né? Então, o São Paulo, aliás, o Paulista do ano passado foi no Morumbi, perdão, foi no jogo do Brasileiro, né? Então, o São Paulo não vem colecionando de fato bons resultados contra o Santos na Vila Belmiro. Isso é fato. Ainda mais jogando com um time reserva, o pessimismo aumenta, o favoritismo é do Santos. Mas, francamente, cara, o São Paulo não pode temer o Santos, né? O Santos é um adversário que vive uma fase tenebrosa, uma fase terrível, luta contra o rebaixamento. Até a hora que eu tô gravando esse vídeo, o Vasco tá empatando com o Flamengo no Maracanã, né? Com o mando do Flamengo, então significa que tem um grande número, a maior número de torcedores lá é do Flamengo. E diante disso, o Santos entra mais pressionado ainda, né? Porque o Vasco abre ali uma pequenininha vantagem para eles e eles precisam mostrar serviço. O problema é que o extracampo do Santos não ajuda, né? Toda hora uma cascata que a imprensa santista coloca, né? Uma negociação de jogador, né? O Alexandre Matos está lá, está contratando a rodo, muita gente foi contratado. O Igor Vinícius, né? Foi para lá, mas logo depois os caras contrataram o Mike do Palmeiras, então eles têm 2 laterais. Nem sempre o Igor Vinícius, que foi para lá para ser titular, joga. É uma situação complicada e o maior nome deles, que é o Neymar, é uma lástima, né? O cara, tem números decepcionantes aí no Campeonato Brasileiro. De fato, renegou o papel de protagonista desse time do Santos, só faz lambança, né? Tá sendo marcado de forma caricata essa passagem
do Neymar pelo Santos e não joga, não vai jogar. Porque, adivinha, tá contundido, né? Tá com problemas físicos aí, não sei direito o que é, você vai lá ver na imprensa santista, aqui é Avante Meu Tricolor, aqui a gente fala de São Paulo. Então, assim, diante desse cenário, cara, é claro que não dá para cravar o que pode acontecer. Mas o São Paulo tem condições de desempenhar um bom papel. Esse esquema com os 3 zagueiros com o Negrutti, e vale a pena lembrar, o Crespo elogiou muito o Negrutti no primeiro mês de treinamento, tem matéria do Avante Meu Tricolor sobre isso. Era ele e o Patrick que treinaram como zagueiro. Na época o São Paulo ainda não tinha contratado o Rafael Tolói, vivia-se uma grande indefinição quanto à zaga, porque o treinador falou que não abria mão do sistema tático de 3 zagueiros. Né? Então o São Paulo ali tinha um Arboleda, se não me engano, contundido. São Paulo não tinha reserva para a zaga. E o Crespo testou lá o Igão na Barra Funda, não gostou muito. Acho que está muito jovem ainda, precisa ganhar um pouco mais de cancha, mas treinou essas improvisações que quem acompanha o Avante Meu Tricolor sabe, não é lá nenhuma grande novidade. Eu acho que esse sistema defensivo vai se encaixar contra o ataque do Santos, né? É um sistema defensivo que permanece forte, mesmo sem nenhum nome titular ali. Né? Me preocupa um pouco esse meio campo com o Luan e com o Alisson. Acho que vai ter muita lentidão na transição de jogo, vai ter muita lentidão na saída de bola, né? Para tentar pegar ali um contra-ataque, uma defesa do Santos desarrumada. Eu acho que o São Paulo vai sentir muita, mas muita falta mesmo da velocidade, da intensidade que o Marcos Antônio e que o Bobadilha dão para o jogo. Até mesmo o Pablo Maia, que surge diretamente como um elemento de surpresa no ataque ali, como um terceiro homem, ou como um quarto homem compactando ali o ataque, né? Do lado de quem está armando, ou o Marcos Antônio, ou o próprio Rodriguinho. O São Paulo vai sentir um pouco de falta disso. Né? Por isso que vai ser um jogo que eu pelo menos espero que o São Paulo baseie muito seu jogo nos alas. Né? A gente tem o Mailton que tem, como diz o Jardel, abraço Jardel, tem 2 pulmões, né? Consegue ter um fôlego impressionante, correu pra cacete lá no Equador. E ele pode ser um desafogo importante para esse time de São Paulo. E tem o Wendel, que reencontrou o bom futebol, voltou de contusão, jogou lá contra o Botafogo, se não me engano, não sei, não lembro agora se ele entrou lá no Equador, mas são 2 nomes que conseguem fazer esse apoio constante ao ataque, conseguem fechar esse quarteto ofensivo, né, do lado do Rodriguinho, enquanto um sobe, o outro segura, né, conseguem fazer isso, conseguem substituir os volantes para isso. Então, basicamente, que os 2 peguem a bola ali, o Luan ou o Alisson, e distribuam esse jogo para os alas, né. O Dineno mostrou que tem um faro, nada muito apurado, né, gente? Não estamos falando aqui do novo Careca, do novo França, do novo Luiz Fabiano. Longe disso, é um jogador limitado, é um jogador mediano, ok, a gente sabe disso. Mas o São Paulo não, o Dinheiro tem condições ali de, desviar uma bola, né? Faz o pivô ali, segura um dos zagueiros do Santos, atrapalha um pouco a saída de jogo dos caras. Ele é um centroavante. O São Paulo sentiu falta de um centroavante lá em Quito. E o Ferreirinha, para mim, vai ser o nome do jogo por parte do São Paulo. Eu acho que todas as bolas que ele pegar, ele vai quebrar linhas, ele vai descosturar, ele vai encontrar espaço. É a válvula de escape mais importante desse time do São Paulo, tá? Sem nenhuma sombra de dúvida. Galera, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Não tenham medo do Santos. Não tenham medo do Santos. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é o Flamengo no Maracanã. Não é o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras também é freguês, né? Então, grande porcaria, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E é um estádio, lembrando, onde o São Paulo vai jogar como mandante daqui a alguns meses, né? Do momento que o cachorro sempre late, né? Eu tô gravando o vídeo, o cachorro sempre late. Alô, Luiz Abel! Eu vou pegar esse cachorro, hein? Mas é assim, tá? Eu acho que acho que é a deixa pra gente já fechar aqui o vídeo. Vamos lá, não precisa ter medo do Santos. Vamos lá, de peito aberto, é São Paulo, a camisa pesa. Aliás, vai jogar hoje com a camisa preta belíssima, relembrando o Rogério Ceni, que ela traga bons ventos pro tricolor lá naquela província, lá naquele estádio tacanho, ultrapassado, aquele pardieira, aquela arapuca, como diria Juvenal Juvencio, que é a Vila Belmiro, um estádio tosco, lamentável que ainda tenha jogo lá, né? Um estádio de time pequeno, coisa que o Santos é. Tá certo? Beijo do gordo, já sabe, deixa o like, se inscreve. Eu vou voltar. No intervalo eu volto com uma análisezinha curta do que foi o primeiro tempo. E depois do jogo eu volto também pra gente falar mais. Né? Hoje eu tô livre dos relatos, tô livre de texto, tô com mais tempo aqui de falar bastante e manter vocês muito bem informados. Comenta aí o que você acha, tá? Comenta aí. A gente volta. Tchau!